do que a prefeitura pagou. O que acontece isso? Por que acontece isso, Ed? Muitas vezes, Donato, o que pode levar a um aumento de preços, muitas vezes é as condições de pagamento que a prefeitura às vezes estabelece em edital, a forma de entrega muitas vezes pode ser de ponto a ponto, pode ser que esse preço... embutido o transporte, um monte de coisa, né? Exatamente. Na verdade, algumas tendências dessas também têm que ser consideradas no preço para o poder público. Uma coisa é eu ir no mercado e pagar à vista aquilo que eu estou contratando. Outra é eu dizer para o fornecedor que ele vai entregar e daqui X dias ele vai receber. Existe também a questão da logística, que é embutida também numa contratação pública. Muitas vezes essa entrega é de ponto a ponto, que envolve um custo maior. Então, pode ocorrer eventualmente, não é para ocorrer, mas pode ocorrer eventualmente que se compre por um preço superior ao de mercado, né? Mas isso, no mínimo, acende um sinal de alerta para o administrador público para rever aquela compra, para tentar adequar realmente aquela compra a uma lógica de mercado. E uma coisa que a gente vê, que nós já trabalhamos no serviço público, que é uma coisa que está bem claro, se você não tiver uma certa experiência, ou por pessoas experientes para tocar aquilo ali, a máquina para, né, Edson? Para, Donato, porque na verdade, numa eventual troca de governantes, isso a gente vê hoje no país, aí com troca de presidente a toda hora, que se a pessoa não tiver experiência, não tiver o traquejo daquilo que está fazendo, não conhecer o procedimento público, não conhecer um processo administrativo, até ela tomar consciência, não digo que a pessoa seja incapaz, mas até a pessoa tomar consciência, tomar pé da situação, já se foi quase um ano de governo. Para depois você começar a construir, a andar a máquina pública. E isso é grave para o município, porque pode faltar medicamento, pode faltar curativo no posto, pode faltar, por exemplo, papel sulfite, uma repartição pública. Pensou a prefeitura lá parada porque não tem papel sulfite? Uma escola que não tem caderno? Uma escola sem lápis? Tudo isso é muito grave para o município e, querendo ou não, isso desmotiva até mesmo o servidor que está trabalhando, né? Porque ele não tem condições sobre isso, né? E, Donato, uma coisa eu falo para você. Já que eu toquei na questão dos servidores... Eu ia fazer uma pergunta para finalizar para você sobre o servidor, mas pode... Na verdade, Donato, o que a gente vê muito no serviço público de forma geral é que o servidor hoje ele é desmotivado. Falta a ele uma motivação por parte do gestor. Falta um treinamento, falta uma valorização profissional e pessoal do servidor, para mostrar que aquele servidor é importante para o Estado, para que o serviço público que ele faz seja de qualidade, para que a população, o cidadão que vai precisar de um serviço público, seja bem atendido. Isso falta muito hoje por parte dos gestores públicos, a valorização do profissional. Falta-se discutir políticas salariais, mas não só isso, um treinamento, ouvir aquela pessoa que está no dia a dia do trabalho, que muitas vezes você pode colocar outras formas aí de trabalho que sejam mais valorosas para o servidor, mais eficientes para o poder público. Então, eu acho o seguinte, hoje, por exemplo, a maior parte da população, ela depende dos serviços públicos. E aí, por isso que eu falo, que a gente tem que ter eficiência no atendimento. Aí depende do gestor público também, para qualificar, capacitar, ter um plano de carreira, ter um incentivo, porque você não pode ter servidores desmotivados, né, Ed? Porque daí, o servidor desmotivado, ele acaba fazendo um mau atendimento. E hoje, a gente tem que tomar muito cuidado e olhar o lado do ser humano, olhar o lado do servidor, as necessidades que ele precisa. Ele tem que ter um plano de carreira, ele tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, porque isso, eu já fiz vários cursos sobre isso, todo ser humano, quando ele é reconhecido, é valorizado, ele produz mais. Ou não? Isso é uma lógica. As empresas hoje, as multinacionais, elas investem muito no ser humano, enfim, né? Exatamente, Donato. Na verdade, o servidor, ele motivado, ele se apropria do trabalho. Ele vai dizer, o que eu estou fazendo não é para a prefeitura, mas eu estou fazendo porque eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Isso muitas vezes falta na motivação, né? O líder hoje, em alguns casos,
Ele manda e quer que todo mundo obedeça. Na verdade, o grande líder é aquele que faz as pessoas trabalharem, que entende o projeto e que lutam com ele também a favor do projeto. Se eu faço por fazer, eu crio um robô. Posso substituir todos os servidores lá por um robô, mas se eu valorizo, a pessoa vai adiante, vai atender com qualidade, vai atender com motivação. Por quê? Aquilo também para ela é um motivo de alegria, de satisfação pessoal. E outra coisa, Edson, eu sempre falo também, as empresas privadas que investiram no ser humano, hoje, por exemplo, vou citar um exemplo para você, claro. As empresas, por exemplo, elas investiram alimentação para os funcionários dela. E daí o que acontece? O investimento que ela fez na alimentação do servidor, ele se tornou insignificante do aumento da produção. E existe hoje empresa, além de refeitórios, ela está investindo em academia, em yoga, várias coisas de motivação para investir no ser humano. Eu acho que isso é uma coisa que tem retorno e tem dado resultado na iniciativa privada. E eu acho que nós temos que fazer isso também no serviço público, né, Edson? Exatamente, Donto. Na verdade, o grande investimento é na qualidade de vida da pessoa. O profissional, ele vai trabalhar bem se ele tiver com a saúde dele em dia, se ele tiver com o emocional também muito bem, mas isso cabe ao gestor fazer os investimentos naquilo que é essencial ao servidor, ao serviço público, de forma que aquele serviço seja um serviço de excelência. Se no setor público se investe muito na excelência, a multinacional sempre fala que quer um serviço de excelência, por que não? Nós também não queremos um serviço público de excelência e começarmos esse serviço público de excelência investindo na excelência do servidor, naquele que vai ser a nossa porta de entrada para o cidadão, aquele que pode indicar uma solução rápida e eficaz ao servidor, ao cidadão. Muitas vezes, Donato, o cidadão que vai na prefeitura, ele vai estar desesperado, porque ele tem um problema a ser resolvido. E se eu chego com um problema a ser resolvido e sou maltratado, isso com certeza vai ecoar de forma muito ruim para o cidadão. Onde está a qualidade do serviço público, né? Por isso é importantíssimo que se invista no servidor. O servidor é a grande base para um serviço público de qualidade. É o que a gente chama, né, o acolhimento. Eu digo sempre o acolhimento em qualquer lugar. Você vai na casa de um amigo, vai na casa de um vizinho. O acolhimento é importante. Por exemplo, uma pessoa que procura unidade básica de saúde, que procura o hospital, ele já está debilitado em razão da sua saúde. De repente ele chega lá, tem um acolhimento humanizado, já é meio caminho andado. E se você chega lá e não tem um atendimento humanizado, se você está debilitado, você vai ficar mais debilitado ainda, né, Edson? Exatamente, na verdade, a pessoa quando ela procura o serviço público, ela não vai exatamente porque ela gosta de fulano ou de ciclano, ela vai porque ela realmente precisa de um atendimento de qualidade e daquilo que possa resolver o problema dela. Quando você faz um trabalho de humanização do atendimento, você traz não só a questão do serviço em si, mas um acolhimento, uma forma carinhosa de se tratar o cidadão. Bom, Edson, nós estamos entrando já no programa do Conte, que era às 2 horas, mas ele abriu espaço para nós, ele deixou a gente continuar mais um pouco aí. Então nós estamos, duas coisas aqui para finalizar, que inclusive eu recebo muita reclamação aqui, eu com o Wagner, sobre o transporte público em Amparo hoje. É brincadeira, né, Wagner? Entra na justiça, é ação, aí suspende a ação, agora a outra suspende algumas cláusulas da licitação. Eu sempre digo o seguinte, que o Brasil, os países do primeiro mundo, eles investem no transporte público. E o Brasil, no geral, Edson, no geral, nós precisamos investir muito mais no transporte público, para a gente motivar, incentivar as pessoas a usar o transporte público. E daí você acaba resolvendo o quê? Desafogando o trânsito, acabando com a poluição, mais segurança no trânsito. E eu vejo hoje, a nível de Brasil,
um transporte público deficitário e me parece com um pouco caso, não olha com carinho para o usuário, para o trabalhador que depende disso aí, que tem horário. E eu acho que nós precisamos mudar muito esse conceito de transporte público, Edson. Com certeza, Donato. O que eu defendo sempre é que as linhas de transporte público sejam pensados e sejam otimizadas. Não adianta eu colocar uma empresa lá para ganhar muito dinheiro com um ônibus parecendo lata de sardinha, porque isso daí para mim não é serviço público de qualidade, nem aqui, nem em outro lugar do mundo. Isso, pelo contrário, é motivo de vergonha. Quando você vê ônibus superlotados, você precisa estudar as linhas de forma coerente para que o usuário seja tratado com dignidade, com respeito, para que aquele motorista que está dirigindo o ônibus também tenha condições de trabalho. Porque não é fácil para um motorista de ônibus, Donato, colocar uma superlotação no ônibus. Isso a gente vê muito aí nos bairros mais populares de Amparo, né, mais populosos de Amparo, aí, ônibus muitas vezes parecendo lata de sardinha. Aí. Qual é a dignidade disso pro cidadão e para aquele prestador também do serviço, que fica estressado muitas vezes, porque ele está transportando ônibus com excesso de pessoas. Isso é horrível, tanto para quem usa como para quem dirige o ônibus também, né? Então, a gente precisa pensar, sim, em um sistema público de transporte eficiente, né? E eu digo para você, Donato, muitas vezes o que falta, o que pode resolver para a gente isso, é tecnologia. Se você colocar a tecnologia a serviço do transporte público, você consegue resolver bastante dos problemas. É isso aí, Edson. Então, para finalizar, Edson, e uma coisa que eu sempre comentei com o Wagner aqui, eu comento o seguinte: a gente tem que sempre ouvir a população. E qual a visão que você tem hoje, por exemplo, de uma administração do município, qual o significado de você ouvir a população, a chance, eu tenho dito aqui, de errar, e muito menos você governar, ouvir a população. Você pode até errar, mas a chance de você errar, muito menos. Mas antes de você responder, o Wagner tem 2 recados, eu gostaria de ler aqui. O que é que você recebeu aí, Wagner? O que é? Teve um ouvinte que ligou aqui, Donato, ele disse que ele recortou o jornal, né? Que tá a matéria e a foto do Edson e sua, e ele colocou na cabeceira da cama dele. Ele tá muito feliz por vocês, né? E o Walter Perim também ligou, e ele disse que está muito feliz pela candidatura do Edson, e a sua também, né? Pela candidatura de vocês, pré-candidatura, e ele deixa os parabéns e as felicitações e um abraço para o Edson, que ele gosta muito de você e você tem todo o apoio dele, Edson. Muito obrigado, seu Walter. É isso aí, Edson. Eu também agradeço de coração. É isso que nos motiva a continuar trabalhando, né, Edson? Sim. Mas finalizando, Edson, o que você acha de um governo hoje, por exemplo, você tem que ouvir a população, a chance de você errar é menos ou não? Qual que é a sua visão hoje política? Eu digo para você, Donato, isso é uma questão de uma administração pública moderna. A participação popular faz toda a diferença numa administração. Você ouvir a população, você ouvir os anseios daquela população é de suma importância, porque é a população que vive o dia a dia, é a população que sabe muitas vezes onde o sapato aperta, onde o serviço público deixa a desejar. E aquilo que ela tem de anseio. A população anseia pelo Estado. Ela elege os seus representantes, mas ela precisa ser ouvida. O grande segredo da administração pública hoje é a participação popular. A partir do momento que o governante vira as costas para a população, ele passa a ter um projeto particular para a vida dele e quer impor isso à população, à nação, ao Estado. A partir do momento que ele ouve a população, ele mostra que ele é realmente não é aquele governante que seja um Deus, que está longe da população, mas aquele governante que está junto com a sociedade em busca aí de uma construção de uma sociedade mais justa. Exatamente, é o que eu falo sempre, a gente comenta aqui, a gente precisamos trabalhar cada vez mais para construir uma sociedade mais justa, para combater a desigualdade social. E uma coisa que às vezes eu não entendo em algumas pessoas, que não enxerga que você combatendo a desigualdade social, todos ganham com isso. E tem pessoas que não enxergam esse lado,
Não adianta nada eu estar bem se o meu vizinho não está bem. Então nós temos que continuar combatendo a desigualdade social, que eu acho que faz bem para todos, né, Edson? Com certeza, Donato, esse é o grande segredo para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, diminuindo as desigualdades, mostrando à população que é possível sim seguir adiante e construir uma sociedade onde todos sejam iguais, que todos tenham ao menos as mesmas oportunidades de direito. Que tenham vez e que tenham voz. Edson, infelizmente já passamos 15 minutos do programa do nosso amigo Conrad Adenauer. Gostaria que você desse as suas considerações finais e não vai faltar oportunidade para você vir aqui debater quando sim for oficializada a sua candidatura como candidato a prefeito. A gente vai ter um agendamento aí, abrir para todos os candidatos, né, Wagner? Bom, agradeço, Donato, Wagner, Conrad também, que nos deixou passar um pouquinho do espaço dele aí. Agradeço à diretora novamente, Lúcia Campos, a todos os radiovintes aqui da Rádio Difusora, do programa Sabadão Especial. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos. É isso aí, eu também quero agradecer também aqui de coração ao Conrad por ter deixado a gente passar 15 minutos, né, Wagner? E dizer que o Edson é o pré-candidato a prefeito